Me chamo Sara Pereira dos Santos, meu regime é 206, 15, 27, 2. Eu vou falar sobre espaço pedagógico e a avaliação mediadora. Para que a avaliação se efetive como mediação com sentido significativo das ações cotidianas e pensamentos das crianças, um processo avaliativo mediador não entra em sintonia com o planejamento rígido de atividades por um professor, como rotinas flexíveis, com temas definidos para a unidade de estudo, onde os conhecimentos construídos pelas crianças não são levados em conta. Então, a ação avaliativa também ela não se efetiva no espaço pedagógico improvisado. As estagiárias de creche, elas relatam que pouco tem a nos dizer sobre essas crianças, além de algumas atitudes, como os hábitos de dormir, comer, sem propor nenhum trabalho, nenhuma rotina para as crianças a cada momento. Então, é muito importante propor alguma atividade para essas crianças. Então, com essa visão, os objetivos pelos professores refere à capacidade para ser atingida pelas crianças nos domínios afetivos, cognitivo, psicomotor. Na verdade, a educação infantil, em termos de política e educação, concorre para se tornar caótico. Esse panorama, onde se percebe a completa ausência de fundamentos que norteia a Constituição. Então, é urgente e preocupante a gente repensar todo esse espaço pedagógico como definição dos objetivos educacionais, porque a educação infantil ela tem a finalidade de um acompanhamento sério, reflexivo, de desenvolvimento de uma criança, com todos os cuidados que ela necessita. A natureza do seu ser racional, conhecido desde recém-nascido. Então, ao perceber esses fundamentos essenciais de uma proposta pedagógica, torna necessária analisar os componentes curriculares que articula para compor esse planejamento no cotidiano. Então, o planejamento na pré-escola, na educação infantil, ela organiza numa unidade de temática que reproduz, de certa forma, a organização curricular e disciplinas do ensino regular. Então, o planejamento disso é através dos projetos pedagógicos. Na educação infantil, ela tem um fundamento, uma aprendizagem que é muito significativa para essas crianças. Então, a avaliação avaliativa, mediadora, ela implica em projetor futuro a partir de recortes cotidianos e delinear nessa ação pedagógica, respeitando a criança no seu desenvolvimento, na sua descoberta no mundo e oferecendo um ambiente de afeto, segurança para suas tentativas. Então, a avaliação na educação infantil, ela é através de observação, da participação e também através de registros fotográficos. Meu nome é Juliana Angélica Guimarães Bezerra. Meu RGM é o 20 786662. E eu vou falar um pouco sobre a avaliação na educação infantil de acordo com a Jussara Hoffmann. Então,
ela traz pra gente no texto a LDB, que é a 9.394 de 96, que vem falando sobre a avaliação mediante, né, o acompanhamento e o registro do desenvolvimento. E ela chama atenção também pra gente, ela vem relatando no texto dela, na década de 70, nos anos 70, houve um processo avaliativo nas escolas muito intensificado. Então, teve um aumento nesses processos seletivos. E é o que ela chama a atenção no texto, né? Que muitas escolas, elas trazem essa forma de avaliação. Muitas escolas no Brasil traz como forma de avaliação não para determinar o conhecimento do aluno, mas sim para controlar ações do professor ou classificar alunos, né? E aí ela sofre bastante influências, né, por essas escolas, porque elas querem ter uma concepção classificatória. A maioria das escolas no Brasil, elas não querem olhar, né? Elas querem classificar por pontuação, separar o aluno por pontuação. E aí ela traz também pra gente uma coisa bem interessante, que a maioria dessas escolas, né, elas querem ter aquela postura seletiva, classificatória, como eu já falei. E aí a avaliação, ela é tradicional, né? E aí a avaliação, ela não é uma prática de caráter de aprovação ou de reprovação, né? Essa avaliação classificatória, ela não tem benefícios para o aluno, né, mas sim para as escolas. Eu também achei muito interessante que ela aborda, né, que a avaliação, ela não é um diagnóstico. O avaliar não é um diagnóstico. A gente não está criando um diagnóstico, mas que a gente deveria olhar, mas sim uma observação, que a avaliação não é um diagnóstico, mas é uma observação, né, do aluno. Você olhar pro o que o aluno traz, o que ele absorveu de você. As manifestações, o jeito que elas planejam as coisas. Você ensina uma coisa, você ensina para elas de um modo e elas recebem de outro. E elas planejam, né? Então, avaliar é você observar. E eu achei muito interessante a forma que ela trouxe no texto dela, que ela fala sobre uma estagiária que trabalhava numa creche. E aí ela tinha uma aluna que todos os dias a mãe dela mandava uma maçã. E aí, né, todos os dias ela pegava a maçã, dividia em 4 partes e oferecia para essa criança. Quando ela chegava em casa, a criança relatava para a mãe que ela não tinha comido a maçã inteira, né? E aí, um dia, a mãe chega e conversa com a professora, falando que a filha chega em casa relatando que não tá comendo a maçã inteira, uma maçã inteira. E ela queria saber o que estaria acontecendo, né? E aí a professora, a estagiária explicou, né, pra ela, passou para a professora e a professora passou para os pais, os responsáveis. E aí ela explicou a forma que era oferecida e tal. Aí a estagiária começou a frisar e entender por que a criança não relatava dessa forma, né? Mudava. Dizia que não estava sendo oferecido a maçã. Aí ela passou na frente da criança, ó, tá aqui a maçã, vou partir ela em 4 partes e oferecia. E assim continuou a reprodução dela em casa, né? Ela relatava que não tinha comido uma maçã.
Até que um dia ela conversando, observando a criança, ela entendeu que na mente da criança, aquelas 4 partes não eram uma maçã inteira. Para ela, aquilo ali não era uma maçã inteira. Então, olha a forma que a gente passou e ela entendeu. Agora eu vou falar um pouco de qual é o papel do professor no avaliar. O professor, ele deve ser provocativo para que as crianças elas sejam mais curiosas, né, no ato de aprender. E aí ele tem que ter um olhar sensível. O ato de avaliação entre o educador e o educando, ela é subjetiva. Essa interação entre o professor e o educando, ela vem com algumas relações que estabelecem, vem revelando por meio das avaliações algumas concepções onde por maior ou menor esse acompanhamento individual com o aluno. Ela traz no texto uma citação de Golden que ele fala sobre essa relação entre professor e educando e que há uma troca, né, entre ambas as partes. E que é pelo embate, né, entre o aluno e o professor que a criança ela constrói, né, o seu mundo por meio desse sentimento. Ela vai construindo o seu próprio mundo, né, desde o seu nascimento. Então, é muito importante o professor ter essa relação com o aluno, conhecer o aluno dele, para na hora que ele for avaliar, ele ter esse acompanhamento. Então, o papel do professor é muito importante, porque a partir disso, ele pode, como tanto na avaliação que eu falei, na educação infantil, como qual é o papel do professor, o que eu pude enxergar é que nos dois nós devemos ter um olhar, né, reflexível, um olhar sensível para o aluno na hora de avaliar. É de suma importância os professores olhar para o seu aluno, ter relação com o seu aluno. Oi, boa noite, professora. Eu me chamo Amanda Cavalcante Vale da Silva. Meu RG é 21 26 307 8. E eu fiquei com o último capítulo, né, o capítulo 9, que fala um pouco sobre o dossiê e as elaborações dos processos, dos relatórios de aprendizagem, né, de avaliação. E lá no texto falava sobre o professor ser o mediador, né, o professor ser o contribuinte desse processo de aprendizagem, dele estar atento ao desenvolvimento das crianças e observar e promover estímulos, atividades que possam ser enquadrados nesse relatório, né? E, assim, esses relatórios têm como objetivo esse processo mesmo de aprendizagem dos alunos, desde o dia que iniciou até o final do semestre, bimestre, dependendo de como a escola se organiza. E essas avaliações, elas têm como objetivo a individualização, né, da criança. Elas não podem ser vistas como padrões e também depende da contextualização dela, né? Por exemplo, uma criança que vem do ano anterior, o professor precisa estar ciente desse processo de avaliação, desses relatórios, do dossiê. Por isso a importância de arquivar esses documentos durante o ano letivo, aliás, durante toda a vida acadêmica, né, da criança. Desde lá dependendo de quando a criança entrar, né, do berçário até o final da educação infantil. É muito importante ter esses documentos e essa avaliação feita, né? Para observar o processo de como a criança foi se desenvolvendo, se faltou alguma coisa, de repente um estímulo motor da coordenação fina faltou no ano passado,
ficou não fraco, mas a criança precisou de mais estímulos, então o professor precisa trabalhar no próximo ano um pouco mais sobre isso. E, além disso, é interessante ver o processo além do pedagógico, né? O processo de socialização da criança, porque a escola não está aí só para ensinar, não ser conteudistas, né? Além do conteúdo, a escola precisa ter esse processo, esse olhar de humanização, né? Desde a criança, do bebê, até a vida adulta, o ser humano precisa desse aprender, de ser humanizado, de socializar, de se não enquadrar, mas saber viver em sociedade. E aí é muito importante que na educação infantil seja desenvolvido todo esse enredo, né? E, além disso, nos relatórios devem conter a formação intelectual, moral, dessas crianças, né? De forma que elas possam ser observada a questão de habilidades, do ensino-aprendizagem, né? De como ela vai se formando durante o ano, né? E lá no texto fala muito, fica bem repetitiva essa questão de não haver um padrão de crianças, de um grupo, delas em si. Não é porque um grupo específico desse ano foi bom que o outro ano vai ser, e também não tem esse padrão de ser bom ou ser ruim. Eles precisam atingir objetivos e cada um tem a sua maneira, o seu tempo de atingir os objetivos. São coisas bem individualizadas mesmo. E lá no relatório deixa bem enfatizada a questão de ter fatos concretos, assim, coisas que são reais e possíveis à vida da criança, né? Não é nada milaborante, nada que vai além e uma viagem, não. Tem que ser do cotidiano das crianças, de como elas se desenvolveram durante o ano, de como que foi esse processo, desde a primeira atividadezinha, que foi pintar, colorir, desenhar, até o final dessa atividade, de uma outra atividade, de como que foi para pegar no giz, no lápis, na tinta, como que foi a atividade da criança no brincar do parquinho, se ela conseguiu obedecer comandos dos professores, se ela conseguiu se desentender, ou se entender numa disputa por brinquedo, de repente, né? São várias outras coisas que vão acontecendo durante a sala de aula, durante um período de aula, até uma semana, um mês, um bimestre, um semestre, e por aí vai, né? E a avaliação, o dossiê, né, os relatórios, não podem ser tidos como finalização. Eles são um processo, como eu falei no início, né? Não dá para padronizar nem a criança e nem o relatório. Esse ano é um relatório, no próximo ano é um outro relatório. Vou além disso, né? Bem antes, na verdade, bem antes disso, porque não há um relatório de um bimestre é diferente do relatório do outro bimestre. E é por isso que esses relatórios e dossiês não devem ser tidos como finalizados. Não, eles são um processo, né? Dão continuidade durante toda a vida acadêmica da criança. E muito menos podem ser comparados um com os outros e crianças com crianças, grupos com grupos, escolas com escolas e por aí vai. E não há uma padronização de crianças, muito menos de relatório. Cada relatório tem sua particularidade, ainda porque cada criança se desenvolve de uma forma diferente no seu dia a dia, de acordo com as suas vivências, com as suas experiências e a sua socialização. E o professor tem como dever organizar esse processo, refletir sobre esse processo de aprendizagem, como ele pode melhorar, como ele pode ajudar tais crianças que estão com dificuldades, como ele pode incentivar esse processo. E além
nessa formação pedagógica, né? De ir estudando cada parte do desenvolvimento,